Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, pessoal, bem-vindos. Fico bem feliz de estar começando essa jornada aqui hoje. E eu queria começar meio que com essa pergunta: por que a gente está aqui? Você já parou para pensar por que você está aqui hoje? Por que você decidiu escutar esse vídeo, escutar esse podcast? Quando eu decidi ser mãe, né, quando a gente optou por isso, ninguém decide ser mãe ou pai achando que não vai fazer o melhor para o seu filho. A gente sempre escolhe, sempre acha que a gente vai fazer o melhor que a gente pode, né? E é verdade, e acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. A gente sempre faz o melhor que a gente pode. A gente dá o que a gente tem. E é nesse sentido que eu quero trabalhar muito aqui nessas conversas. Se a gente dá o que a gente tem, como é que a gente pode, então, trabalhar o que a gente tem pra gente poder dar o que a gente quer dar? E não só o que a gente hoje tem. E a gente, quando pensa nisso, né, a gente sempre quer ser o melhor pai, a gente sempre acorda pensando: serei hoje o melhor pai ou a melhor mãe que eu posso ser. Ninguém acorda falando: não, hoje eu vou perder a paciência, hoje eu vou gritar, hoje eu não vou desrespeitar, não vou ter muita pressa. Ninguém acorda falando isso. Mas no correr da vida, como diz, né, o correr da vida embrulha tudo. Embrulha isso também, embrulha a nossa paciência, embrulha a nossa capacidade de lidar com situações desafiadoras, embrulha a nossa capacidade de ter discernimento na hora que a criança tá fazendo uma birra, ou na hora que tá aquela bagunça, aquela confusão e você precisando sair. E uma das coisas que eu acredito de verdade, porque eu passei por isso e acho que é um pouco disso a intenção de contar o meu relato, né? É que a gente consegue realmente aprender essas habilidades também, desenvolver essas habilidades de ter mais paciência, de estar mais presente, de não só reagir, mas de começar a aprender a responder às situações. A gente aprende a pausar na hora que o grito quer sair, a gente aprende a olhar de verdade para a criança, ao invés de fingir que está conversando com ela enquanto está pensando nas outras 200 mil coisas que precisa fazer. Tudo isso a gente é capaz de aprender. E eu acho que é um dos principais motivos pelos quais a gente está aqui, né? Não só aqui na Terra, nessa vida, mas aqui, nessa conversa, nessa jornada. E o que acontece muitas vezes, eu acho, é que a gente sem perceber, quando a criança tá na briga, tá aquela confusão, a gente sem perceber vira criança de novo. E quem tá ali não é mais o adulto, pai e mãe. Quem tá ali é aquela criança. A criança que um dia a gente foi e que às vezes assume, né, nessas horas em que a ferida tá ainda aberta, nas horas que alguma coisa toca ali o que já doía antes e a gente só tava escondendo, aquilo vem e normalmente vem numa forma muito intensa, né? Uma forma muito intensa que eu digo de emoção, uma emoção muito intensa que a gente já não consegue mais controlar e não consegue mais racionalizar. E nesse processo da gente estudar como posso, então, fazer uma educação mais respeitosa, a gente passa por se olhar muito também. Então a gente se olha muito, a gente começa a se enxergar, começa a prestar atenção no que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, quais são os meus gatilhos, aonde que aquilo atrapalha, em qual momento é que eu explodo, aonde está o meu limite. A gente começa a prestar atenção nisso para justamente nem deixar chegar ali no limite. Quando chegou no limite já é tarde demais. Quando chegou no limite você já tá com o grito aqui, né, na garganta.
E o Jung tem uma frase que eu gosto muito e eu lembro muito dela, assim, muitas vezes. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Quantas vezes, né, as situações se repetem na nossa vida e a gente não entende que tá ali um recado. O Campbell fala também isso, né? Aonde você tropeça, ali tá o teu tesouro. E eu acho que aqui também a gente vai falar um pouco disso, assim, aonde a gente tem as maiores dificuldades é para onde a gente tem que olhar e é onde vai ter uma resposta. E dentro dessa jornada de aprender dessas ferramentas de educação respeitosa e de praticar isso, por isso que eu quero muito falar da prática aqui, dentro dessa jornada da prática, a gente vai encontrando essas pedras, e essas pedras no caminho aonde a gente tropeça são realmente o nosso tesouro. É aonde está a nossa dificuldade, é aonde a gente, quando consegue melhorar, ou quando consegue prestar bastante atenção naquilo que a gente já sabe que vai acontecer, que a gente vai tropeçar ali, a vida muda. E a vida muda não só com as crianças, não só nessa relação. Ela muda para todos os lados, ela muda com tudo, porque você muda. E quando você muda, as tuas relações com outros adultos também mudam, no trabalho, com a família, enfim, é uma cadeia assim que gera, como se fosse aquela pedrinha que caiu no lago e gerou aquela onda, né, que vai reverberando. Essas mudanças, elas vão reverberando na gente de dentro para fora. E isso é de verdade, quando você começa a perceber isso é muito recompensador, né, recompensador. E eu acho que é isso que eu quero trazer muito aqui, assim, eu não achei fácil, e não tô nem, não quero nem também dar a entender que essa jornada pra mim tá terminada, né? Tá done. Ah, pronto, terminei. Põe lá verdinho que tá tudo certo. Essa jornada, na verdade, nunca tá. A gente nunca termina ela, né? Mas quando a gente passa por alguns pontos dessa jornada, você já começa a perceber o quanto que você mesmo tá mudando. E isso gera na gente algo que chama auto-orgulho. Esse auto-orgulho, essa autossatisfação é o que nos dá força para continuar. Então, quando eu comecei nisso, a praticar essas ferramentas, ou antes ainda disso, quando eu comecei a ler os livros que falavam dessa disciplina positiva, de uma educação respeitosa, darará, eu lia, nossa, pois é, nossa, faz sentido, realmente, olha, que legal, nossa, com certeza, concordo com isso totalmente. E aí, eu comecei a ler antes, quando eu tava grávida, né, antes da Júlia nascer. E aí, quando a Júlia nasceu, né, assim, depois de uns meses, que você já tá sem conseguir dormir, você basicamente perde a tua vida inteira, né, e de uma hora pra outra você vira um saco de leite que troca fralda o tempo inteiro de cocô e carrega neném, faz neném dormir e tá sempre preocupado com, né, dormiu, comeu, bebeu, mamou, não mamou, fez xixi, fez cocô, tomou banho, é sempre esse... A gente fica até meio... Eu fiquei, no começo eu lembro, meio zureta, assim, tipo, eu pensava, meu Deus, eu não vou aguentar trocar mais uma fralda nessa vida, eu não aguento mais, chega. A gente fica meio zureta. Quando isso acontece, né, quando a vida acontece, todas aquelas teorias, de repente, parece que escorrem pelos dedos, assim, e a gente não sabe nem direito o que fazer, nem por onde começar. Pra mim foi bem difícil pegar o que tava no livro, que tava bonitinho escrito, né? Na disciplina positiva tem até os cartõezinhos, assim, que te diz as ferramentas, o que fazer, exemplos. Foi muito difícil pegar o que tava ali e conseguir aplicar. Porque entre o que tava no livro e a aplicação, tinha eu. E eu também, de alguma forma, precisava ser atravessada por isso, né? A gente não vem de uma geração que praticou muito a educação respeitosa. A gente vem de uma geração, a maioria, sem mentira, acho que uns 80% das pessoas com quem eu converso, veio de uma educação muito autoritária. Então a nossa primeira reação é essa. A gente dá o que a gente tem. E o que a gente tem é isso, é esse modelo, essa imagem de uma educação extremamente autoritária. Eu mando, você obedece. Aqui em casa quem manda sou eu. Se não gosta das regras, quando você tiver a tua casa, você muda. Né? Assim, a gente cresceu não tendo voz. Né? Criança não tem que querer. Criança tem que fazer. Enfim, isso tudo todo mundo já escutou, eu não preciso nem ficar repetindo. A questão é que
o que eu achei também muito difícil na prática é que como a gente não teve esse modelo e a gente não vivenciou isso, para sair do livro e entrar na tua teoria e no teu dia a dia, desculpa, no teu dia a dia, precisa passar por você. E você tem que passar por essa transformação ou por essa experiência ou por esse aprendizado de alguma forma para que você então consiga realmente aplicar aquilo. Para que você consiga deixar para trás padrões, dores, né, feridas, deixar para trás ou curar, enfim, sem que você carregue isso para frente, né? E eu acho que isso é um grande motivo também da gente estar aqui hoje. Eu acho que primeiro, sim, a gente honra a história que a gente tem, e eu acho que é bem importante a gente honrar, agradecer e saber que como a gente está dando o melhor que a gente pode, os nossos pais também deram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham na época. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, de forma alguma eu quero chegar num lugar em que a gente fica culpando e se comparando, mas... Ou aquelas coisas pior ainda, né? Mas apanhei, não morri. Então, assim, estamos aqui, ninguém aqui tá pra criar sobrevivente, né? A gente não quer que as crianças sobrevivam à infância. A gente quer que eles vivenciem a infância em toda a sua plenitude, aprendendo e usando de todas essas oportunidades para aprender. Ontem eu escutei a Ana Paula Cury falando sobre educação, alfabetização e tal, e ela falou uma hora assim, a criança, ela aprende com o corpo inteiro. Eu achei tão bonito isso, porque é isso, né? Parece que tá tudo tão aberto, tão novo, tão sensível na criança, que eles realmente aprendem com o corpo inteiro. E a gente não quer que eles sejam só sobreviventes da infância. Acho que pelo menos as pessoas que estão aqui, né, que enfim, optaram por escutar isso, por pensar a respeito disso, a gente não quer criar sobreviventes, a gente quer criar gente empática, gente respeitosa, gente que vai poder fazer o mundo um lugar melhor, né? E o que eu acho muito legal também, perceber, e muito bonito, é isso. Quando a gente tem a intenção e o propósito de criar alguém para fazer um futuro melhor, a gente acaba se transformando com isso e a gente também passa a ser parte dessa força para fazer esse futuro melhor. Não é só as crianças que vão ser o futuro, a gente está sendo o futuro também. Enfim, então, acho que para um primeiro vídeo, esse era o recado. Uma coisa que eu queria falar é muito... Obrigada por estarem aqui. E tem uma história que eu quero ler, que é uma história que me marcou demais também. E quando eu pensei em fazer esses vídeos, essa série de vídeos, essa história vinha na minha cabeça o tempo inteiro. Eu acordava de madrugada pensando nessa história. E eu queria ler pra vocês. Vocês me perdoem se eu chorar. Toda vez que eu leio essa história eu me emociono. Vou tentar não me emocionar, vamos ver se eu consigo. Chama A Canção de Yunus. Era uma vez um homem que se chamava Yunus e muito desejava o conhecimento. Em busca dele, andou até que finalmente encontrou um grande mestre e este o aceitou por discípulo. O mestre era cego e tinha uma mulher que o guiava. Ela era seus olhos. Yunus foi viver com eles e outros discípulos. O lugar era simples, pequenas casas que se organizavam em torno de um amplo pátio. E o mestre deu-lhe por missão varrer diariamente o pátio central. Assim fazia então Yunus, todo dia, com a vassoura na mão, trabalhava e trabalhava. De manhã o mestre atravessava o pátio. Saía de sua casa e o atravessava, sempre guiado pela mulher, até o outro lado aonde ministrava os seus ensinamentos aos outros discípulos. Yunus então parava de varrer e, ansioso, esperava que o mestre lhe dirigisse a palavra. Uma palavra qualquer, mas ele se ia, sem nada dizer. Yunus voltava a varrer e a esperar. Assim se passaram 7 anos, sem nada mudar. Yunus começou a se inquietar e pensava: eu vim para cá em busca de conhecimento, mas até agora nada aprendi. O mestre me despreza. Nunca me permite juntar-me aos outros e só me faz varrer. Mas aqui há gente o bastante para compreender o seu ensinamento. E assim a sua cabeça mente ficava.
E assim pensando em Yunus, quando de repente lhe ocorreu: ah, talvez o mestre me esteja ensinando a humildade. Claro, como é que eu não percebi isso antes? E Yunus, agora motivado, voltou a varrer e varrer com entusiasmo. E todas as manhãs o mestre atravessava o pátio guiado por sua mulher, e Yunus esperava que lhe dirigisse a palavra, ansiosamente. Mas o mestre passava sem querer percebê-lo. Sem sequer percebê-lo. E um dia Yunus começou a cantar enquanto varria, só para ouvir uma voz humana. E varrendo e cantando, prosseguiu. Mais 7 anos se passaram e o Yunus enfrentou uma nova crise. Afinal, o que tenho aprendido aqui? Tenho passado toda a minha vida varrendo esse pátio, enquanto os outros discípulos podem desenvolver o espírito e a mente, ampliar a consciência ouvindo o mestre, mas a mim não me é dada a menor chance. Também vai ver que não sou bom bastante para juntar-me aos outros. Vai ver que eu não sirvo mesmo para nada. E em meio a tais pensamentos, Yunus não dormiu aquela noite. Já amanhecia quando afinal lhe ocorreu: já sei, o mestre quer ensinar com isso a paciência. Voltou então a varrer mais motivado, e o mestre atravessou o pátio guiado por sua mulher, e Yunus esperou que lhe dirigisse a palavra. Mas o mestre nem sequer se deu conta dele. E Yunus varreu e cantou, só para ouvir uma voz humana. 7 anos assim se passaram, quando Yunus experimentou mais uma crise. E essa foi tão forte, que não viu outra saída senão abandonar o mestre e a sua comunidade. E no meio da noite, Yunus se foi sem nada dizer. E ele foi andando sem parar. Muitos dias Yunus andou sempre em frente e atravessou um deserto andando e andando, até que caiu de fome, cansaço e sede. E ele pensou que a morte havia chegado ao fim quando desmaiou. Voltou a si atendido por um homem muito alto que carregou nos braços para sua aldeia. Deu-lhe de comer e beber e o fez descansar num leito macio. A aldeia em que agora Yunus se encontrava era um lugar especial. Havia flores e jardins por todos os lados, e seus habitantes eram muito alegres e generosos, e tudo dividiam entre si. Depois de conviver ali alguns dias entre aquelas pessoas de ânimo maravilhoso, Yunus foi convidado a ficar. Mas curioso de saber por que eram assim tão agradáveis, sinceras e amigas, perguntou: como conseguem ser tão alegres e bons? O homem que levou Yunus para a aldeia respondeu: sabe, não fomos sempre assim, não. Éramos antes tristes, como na maioria das aldeias e cidades. Éramos egoístas também, violentos, amargos, rancorosos. Mas um dia o vento nos trouxe uma canção que nunca soubemos de onde vinha. E essa canção nos transformou no que hoje somos. Uma canção? Mas que canção é essa com tanto poder? Cante-a para mim, pediu Yunus. E toda a aldeia cantou para Yunus a canção que os transformara e que ali chegara trazida pelo vento. Yunus reconheceu: mas essa é a minha canção. A canção que eu cantava enquanto varria o pátio, só para ouvir uma voz humana. Então Yunus despediu-se dos amigos e da aldeia e voltou correndo para sua antiga comunidade. E correndo, sempre em frente, ele atravessou uma outra vez o deserto e finalmente chegou. Era noite e quem o recebeu foi a mulher do mestre. Ao encontrá-lo, ela narrou a ele o quanto o mestre se entristecera com a sua ausência. Ele por muitos dias lamentou: até que nos acostumamos a viver sem você. Agora não tenho certeza se ele o aceitará de volta. Mas vamos fazer o seguinte: como já é noite, você se deita no pátio e dorme. De manhã atravessaremos o pátio, como fazemos todos os dias, e eu darei um jeito para que ele tropece em você. Se ele disser quem é esse que está aí, você parte, porque isso significa que o seu mestre já não o reconhece mais. Entretanto, se disser: oi, Yunus, que bom que você está de volta, então você pode ficar. Yunus assim o fez. De manhã, quando o mestre atravessava o pátio, tropeçou em seu corpo estendido no caminho e disse:
Oi, Yunus, que bom que você está de volta. Yunus então pegou sua vassoura e começou a varrer e cantar. E a sua canção ia sendo levada pelo vento, e misturava-se a poeira, espalhando-se por todos os lados. E até nas folhas e flores, nas árvores e na grama, penetrando pelas frestas das portas e janelas, invadindo todos os lares e todos os corações.